Olá, está começando mais uma edição do seu Consicast, conteúdos relevantes em teleatendimento e contact center. Hoje a nossa convidada é a diretora de Gente e Gestão, a Tatiana Mendes. Tatiana, obrigado pela sua participação aqui no Consicast. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Vamos em frente aí. Bom, Gente e Gestão, para quem não sabe, é um trabalho que vai além da organização, da estrutura de uma organização, de uma empresa, uma organização técnica. Conta pra gente o que uma diretora de Gente e Gestão realiza aqui na Consilig. Maravilha, vamos lá. Em relação a esse trabalho, como você mesmo disse, vai além de processos, né? Além da gestão. Um olhar, né? Mais atento. Tem que ter um olhar para pessoas, né? O nosso segmento exige, né, esse olhar cuidadoso para pessoas, então o nosso atendimento é um atendimento humanizado, é um atendimento, embora tenha uma série de investimentos digitais, em outras formas de comunicação, nosso segmento também está dedicado a esse relacionamento humano, né? Então, quando a gente fala de uma diretoria de Gente e Gestão, ela passa obrigatoriamente por entender pessoas, desenvolver pessoas e cuidar de pessoas. Então, é um pouco isso que a gente faz todos os dias aqui na empresa. E é um trabalho para uma geração diferente a cada tempo, né? A cada ciclo que a gente costuma trabalhar, você atende uma determinada geração. A gente vai conversar sobre isso, vai conversar sobre a cultura organizacional também aqui da empresa. E eu gostaria, inclusive, de começar sobre isso, Tatiana, de como essa cultura, essa organização da Consilig, ela é percebida e também promovida desde o primeiro contato, né, com os candidatos, por exemplo, durante um processo seletivo. Já vem daí, né? Esse olhar já vem daí. Exatamente. Em cada momento que a gente interage, desde um candidato até um funcionário, a gente tem muito forte essa questão da cultura da Consilig presente nas relações. Então a gente percebe nesse dia a dia o quanto a alegria ela é presente, o quanto o entusiasmo no trabalho é presente e, sobretudo, assim, a gente tem um olhar bastante atento à necessidade dos nossos clientes. Então a gente personaliza muito desse trabalho, olhando o que o nosso cliente precisa na construção desse relacionamento no dia a dia, com todos os contatos que a gente faz, né? E falando de cultura, acho que tem um ponto bem importante, que todas as empresas hoje também têm um olhar bastante forte para resultado, né? A competitividade entre as empresas, ela está cada vez mais acirrada, e com isso a gente precisa encontrar formas de se diferenciar, né? E quando a gente fala de Consilig, a gente consegue perceber o que as pessoas aqui têm de diferente de outras empresas e outros locais de trabalho e outras culturas. Até por um plano de carreira, né? Eu gostaria de saber, dentro dessa estrutura, como que influencia, por exemplo, Tatiana, nesse processo da retenção de talentos da Consilig? Enquanto empresa a gente tem um diferencial bem importante e a gente preza muito por isso, né? Esse crescimento, essa carreira estruturada para as nossas pessoas, né? Então, quando a gente fala da nossa operação, da nossa área de atendimento, a gente tem estruturado no segmento de cobrança uma oportunidade de carreira. Então, isso é um diferencial no mercado que a gente atua, e os nossos operadores, eles têm a chance de crescerem, né? Serem recuperadores nível 1, nível 2, nível 3. Então, a partir do momento que eles constroem uma jornada expressiva de resultado, de crescimento, que agrega valor ali no atendimento, ele consegue crescer nessa carreira, né? E essa é uma forma da gente conseguir atrair e reter também tantas pessoas. E a importância, a gente percebe uma importância percebida da atuação daqui da Consilig na sociedade como um todo. As pessoas saem daqui, elas são munícipes, são cidadãos, elas levam para suas famílias, né, as ações percebidas e aprendidas aqui dentro da empresa, né? E é um processo também de olhar fora do muro da nossa empresa. Conta pra gente desse processo, porque a gente não prepara apenas um profissional, a gente prepara seres humanos para o mundo também, né? Com hábitos, com discussões também de outros interesses que não sejam aqui da empresa.
Muito bom, esse excelente comentário. Vem desde o Rodrigo Mandaliti, né, esse pensamento, essa prática mesmo de cuidar de todos esses detalhes, que não seja só aquilo que acontece no dia a dia da empresa, né? Então, um olhar para a solidariedade, um olhar para ajudar o próximo, um olhar muitas vezes de cuidado na relação que a gente tem com a comunidade, isso é fundamental, né? E é um diferencial também bem importante. Hoje, uma empresa, para ela ser relevante no que ela faz, ela precisa expandir essas práticas, né, para além do que acontece no dia a dia. Então, a gente tem essas práticas bem consolidadas e isso faz com que as pessoas que aqui trabalham também levem esse mesmo pensamento, essa mesma prática, esse mesmo cuidado para suas famílias e para o ambiente que elas convivem, né? E o que os nossos colaboradores também trazem de fora para dentro. Há uma carga emocional, são hábitos diferentes. E isso tudo tem que ser colocado em prática, em jogo, aqui dentro desse processo de gente e gestão, né? É isso mesmo. Nosso trabalho, a gente vem fortalecendo e com muito mais força agora no próximo ano, um papel importante da liderança na formação de pessoas, né? Quando as pessoas chegam até aqui, quando a gente fala da expressividade da quantidade de funcionários que a gente tem, né? Cada um tem uma história, cada um tem uma expectativa, cada um tem os seus valores. E quando eles iniciam com a gente começa esse trabalho de aculturamento, né? De entender essa convergência do interesse do funcionário com o que a empresa também acredita como um valor, né? E esse trabalho da liderança vai ser fundamental para a gente conseguir estreitar e ter mais convergência nessas expectativas, né? E para que as pessoas também fiquem mais alinhadas ali o que a empresa espera que aconteça no dia a dia, né? Então, da forma como eles chegam, a gente também faz uma convergência ali com aquilo que a gente tem na nossa cultura, no nosso dia a dia, que a gente valoriza. E sem dúvida também a pessoa pode influenciar na nossa tomada de decisão, na nossa evolução como empresa, né? Então, aquilo que ela traz de casa, da sua experiência, também interfere nos nossos debates de gente e gestão. Então, essas pessoas nos provocam, nos trazem muitas ideias, né? Nos tiram da zona de conforto para que a gente consiga pensar em práticas de pessoas, de RH, que vão fazer a diferença, para que a gente continue evoluindo, né? Você falou da zona de conforto, né? Dentro das práticas de compliance, do ESG, por exemplo, nos leva a pensar fora da casinha, né? E trazer também um outro ambiente, um outro pensamento para o nosso colaborador, né, Tati? Com certeza. Então, quando a gente fala de práticas de ESG, tem um tema que a gente associa muito rapidamente, né? Ele é só um dos pilares, mas é um tema muito frequente, que é diversidade e inclusão, né? Isso eu ia chegar. E falando nesse tema que é tão importante hoje em dia, né? A gente tem ali como cuidado entender essa pluralidade que a gente tem numa organização. Então, na nossa empresa, quando a gente fala das diferenças de idade, né? Das diferenças de perfil, de estilo, de crença, de religião, ter uma abertura, né, para que essas diferenças possam conviver e que essa convivência seja saudável, que um possa aprender com o outro, né? Então, esse olhar para a diversidade, ele é fundamental e aqui a gente vem evoluindo, né, à medida que a gente tem trazido esse debate para o nosso dia a dia. E a gente que participa dessa atmosfera da Consilig sabe desse trabalho do Gente e Gestão, que é trabalhar com gerações. Geração do Z até a geração Alfa, né, a transformação digital, a humanização, o pertencimento. Muito bem. Essa responsabilidade, principalmente de você saber entender essas novas gerações que estão chegando. O profissional de recursos humanos, do seu staff que trabalha no Gente e Gestão, tem que estar muito ligado a novas expressões que saem né, todo dia, aí as gírias, o comportamento, né? Como que é ter essa sensibilidade num ambiente que é um ambiente de trabalho muito constante, pesado e atento desses colaboradores, né? Como é que trazer esse gostinho, essa suavidade, vamos dizer assim, Tatiana? Então, já falando do time de RH, né? Então, enquanto recursos humanos, a área de gente e gestão, a gente vem trazendo essa pauta muito frequente, né? Então, a gente primeiro em casa precisa aprender a lidar com essas diferenças, né? Então, dentro do time de RH, a gente vem conversando sobre a importância do reconhecimento do valor do outro, né? Porque é natural, quando a gente fala de diferença de gerações, temos pessoas que viveram uma época lá, década de 90, que não tem nada a ver com a galera da década
dos anos 2000, 2010. O que eu aprendo aqui é fantástico, assim. A geração que eu achava que eu não ia aprender mais nada, a gente aprende todos os dias. Todos os dias, exatamente. Isso é muito gostoso. E dentro de RH a gente vive isso, né? Diferenças de idades, de perfis, de estilos, de crenças, né? E nessa diversidade a gente também vai aprendendo todos os dias a ouvir mais, o exercício da empatia, que é se colocar no lugar do outro, que é um exercício tão difícil, né? A gente como... Os dias de hoje. Como pai, como filho, né? Como marido, nas relações do dia a dia, a gente sabe que esse é um desafio, né? De conseguir calçar o calçado do outro e sentir o que o outro sente na pele. Então, esse exercício, ele é uma prática constante que a gente tem que ter na área de gente e gestão, e a gente provocando e levando ainda mais essa oportunidade das outras áreas viverem isso dentro da nossa empresa, né? Mesmo porque a sua equipe tem várias gerações. Tem. Você trabalha com pessoas ali na sua equipe de várias gerações. Exato. É importante isso, né? Exatamente. Porque não importa muito a experiência, importa também a vivência. Estar no meio, conseguir ter a sensibilidade que de repente eu que já passei dos 40, muitas vezes eu converso com o pessoal da nossa equipe de marketing aqui, por exemplo, a gente tem que parar e entender muitas das coisas, né, Tati? Sem dúvida, sem dúvida. E esse é um exercício diário, né? Isso. Penso que assim, a gente exercitar essa empatia, se colocar no lugar do outro é o principal caminho aí para a gente conseguir conviver bem com as diferenças, né? Então, quando você fala desse exemplo do time de marketing, é sobre isso, né? Como a gente consegue transferir o conhecimento, a experiência de pessoas de gerações mais antigas, né? E também valorizar as pessoas que estão chegando com uma habilidade digital, com novas ideias, novos conceitos, novas expectativas, né? Que também conseguem tirar as pessoas de gerações adiante da zona de conforto para que a gente consiga construir o melhor para todos. Porque com essa realidade mudando, né? A gente tem acompanhado o envelhecimento da população, então pessoas ficando mais tempo no mercado de trabalho, menos pessoas jovens entrando no mercado de trabalho, é um caminho que não tem como fugir, né? A gente precisa aprender a conviver ainda mais com as diferenças no ambiente de trabalho, né? Então esse é um ponto fundamental aí para a gente conviver bem. E a gente não pode esquecer também da geração 50+. Então... Há uma outra sensibilidade incluída nisso também, sem dúvida, sem dúvida. Então hoje quando a gente conversa com operadores que estão nessa faixa de idade, são pessoas que conseguem hoje trabalhar num universo que é mais digital, não era assim alguns anos atrás, mas conseguiram se adaptar. Então também depende muito do perfil do profissional, da atitude do profissional também querer se lançar nesse mercado de trabalho, no momento que a juventude, né, os jovens de hoje estão chegando também. Então essa mudança de postura também dos 50+, que estão ousando trabalhar num ambiente que hoje em dia tem muito mais jovens, com outra cabeça, outra mentalidade, também tem feito a diferença aí no nosso dia a dia. E a capacidade do Gente Gestão, e você como gestora, é ter esse desafio, né, de aliar a juventude, as ideias, ali o frescor das ideias com a experiência dos 50+, fazer essa fusão. Eu acredito que é um desafio muito grande ter essa fusão e essa fusão ser perfeita, né? É um caminhar, né? É uma jornada longa que a gente tem para percorrer para conseguir criar aí essa sintonia nas diferenças de gerações. Acho que a gente tem bastante caso de sucesso, né? Mas ainda assim é um caminho que exige um esforço de todo mundo, né? Não vou dizer que é suave, não. A gente estava falando um pouquinho da diversidade, da inclusão, eu queria tocar nesse assunto, Tatiana, e saber um pouco mais, né, de como a Consilig, ela promove essa diversidade de inclusão no ambiente do teleatendimento, no ambiente administrativo, né? Considerando até essa pluralidade, os backgrounds dos colaboradores também, isso leva muito em conta. Como é que é esse olhar atento também para diversidade e a inclusão na Consilig? Como somos uma empresa de serviços, né? Então isso passa muitas vezes por entender o que o nosso cliente, que ele vive, o que ele espera de um atendimento, né? Toda a realidade que ele está inserido, né? Então, quando a gente fala do nosso trabalho também nos exige que tenha essa pluralidade para conseguir entender esse cliente. Então, é um processo que, na minha leitura, é super natural, porque o cliente que está lá fora, ele reflete essa diversidade, essa pluralidade, e aqui também a gente tem que ter essa representatividade para que a gente consiga entender bem no meio que a gente está inserido. Então, eu penso que esses temas pra gente são temas
do dia a dia, né? Já faz parte aí da nossa cultura. Agora, para a gente promover um ambiente cada vez mais saudável e adequado, a gente tem que ir trabalhando a liderança como um meio assim, mais rápido da gente conseguir chegar nessa cultura mais receptiva, mais acolhedora, mais diversa, mais produtiva, né? Para que qualquer ruído que a gente tenha nessas relações das diferenças, elas possam se minimizar, né? E você falou da liderança e ter essa sensibilidade de perceber um líder nato, e isso é importante, né? E saber trabalhar que essa liderança, esse líder nato, para que ele possa influenciar no seu companheiro, no seu colega de trabalho. E falando um pouco mais desses desenvolvimentos de liderança, Tatiana, como que a empresa está investindo atualmente nesse desenvolvimento de lideranças, né? Preparando então para liderar as equipes, né? Num ambiente que é dinâmico, como aqui da Consilig, como um ambiente de teleatendimento? Muito bem. Quando a gente fala de liderança, acho que é super importante esclarecer que tem 2 pontos aí. Então, tem a liderança que ela tem um papel formal, ela é líder, né? Ela é supervisor, essa pessoa tem um papel de supervisão, de coordenação, então ele tem uma liderança mesmo de crachá, né? Mas também a gente tem essa outra liderança que é uma liderança informal, que é aquela pessoa que tem uma capacidade, né, de transitar nos grupos, né? Ela forma opinião, ela influencia, então essa liderança natural, ela também é importante para essa cultura que a gente está falando, né? Agora, focando na liderança formal, essa liderança que está à frente, né, das pessoas, esse grupo a gente pretende lançar aí no próximo ano, estou até antecipando aqui para você, uma trilha de desenvolvimento para todos os níveis que a gente tem de liderança, desde aquela pessoa que está ali no dia a dia com o operador até um alto nível de gestão, para que a gente consiga, em toda essa cadeia de liderança, ter o mesmo discurso, a mesma prática, a mesma referência, né? E que a gente consiga também promover esse ambiente que a gente quer conduzir aí de um espaço cada vez melhor para se trabalhar, né? Então, esse programa vai ser reforçado agora em 2024 para que a gente tenha uma pauta contínua, frequente, para trazer repertório, né? Um desenvolvimento de uma metodologia única que vai do A a Z, que vai invadir todos os cantos aqui do teleatendimento, as gestões de liderança, de diretoria, seria... Exatamente, é para que a gente consiga preparar essa liderança para que ela tenha uma visão da jornada completa de um colaborador, desde o momento que ele chega, desde o momento que ele precisa de um feedback, ele precisa de uma correção, que ele precisa de um conhecimento técnico, né? Quando ele vai ser promovido. Então, quando a gente fala desse treinamento, é muito desse investimento que a empresa quer fazer para que essa jornada do colaborador ela tenha cada vez mais consistência, né, na sua liderança. Então, isso passa por trazer repertório. Muitas vezes a gente já ouviu falar na faculdade, numa roda de amigos, né, sobre alguns temas que são do dia a dia de gestão, quando a gente fala de gestão de conflito, de inteligência emocional, quando a gente fala de feedback, né? Só que a prática, ela vai trazendo esse repertório mais elaborado, então a liderança vai estar cada vez mais preparada para conduzir esses desafios. Então a gente fala de treinamentos que as pessoas possam, na verdade, praticar, sentirem capacitadas para fazer aquilo que elas fazem todos os dias. É como um treino de futebol, né? Então o goleiro lá tem o desafio, e se ele não tiver uma constante treinamento e investimento, ele pode ser talentoso, mas na hora do campeonato ele não vai conseguir entregar, né? Então a gente está falando sobre isso, né? Ter treinamento não só teórico, mas que a gente consiga também exercitar muito no dia a dia e evoluir como líderes melhores, né? Esse é o seu Consicast, recebendo aqui a diretora de Gente e Gestão, Tatiana Mendes. A gente vai se encaminhando já para o final do Consicast. Tatiana, eu gostaria que você deixasse uma dica para quem quer seguir na carreira. Quando a gente fala de carreira, né, acho que muitos profissionais hoje têm pressa em crescer, né, eles querem um desenvolvimento mais rápido, olhando até mesmo para a geração que está chegando aí com outro ritmo ali no olhar de trabalho, né. Então, como dica, assim, ou como conselho, eu poderia dizer aqui para as pessoas que precisam ter um protagonismo bastante forte, né. Então, a gente vê muitas pessoas com esse desejo, né, essa ânsia aí de crescimento, mas muitas vezes não conseguem colocar em prática as suas ideias, os seus desejos, tudo aquilo que aprendeu muitas vezes na faculdade ou no curso. E eu vejo que a diferença, o que tem feito no dia a dia, são as pessoas que são protagonistas, aquelas pessoas que têm coragem de trazer novas ideias, colocar em prática,
prática, testar, né? Não tem esse melindre, né? Poxa, não vou por aqui porque o chefe não permitiu, né? Então aquelas pessoas que começam a avançar em caminhos que as pessoas comuns não vão, né? Então esse protagonismo para mim tem feito bastante diferença quando a gente fala na carreira dos profissionais. Então seria isso. Tá certo. Tatiana, obrigado pela sua participação aqui no Consecast e muito mais sucesso para você. Muito obrigada. E você, obrigado pela audiência. Até o próximo episódio do seu Consecast. Até lá!